Olá, sou Abrão Cury, presidente da Regional São Paulo da Sociedade de Clínica Médica, e mais uma vez temos o prazer de estar com os senhores hoje para falarmos de um assunto muito importante: o surgimento dos novos anticoagulantes de uso oral. Vamos falar de um tema que ganha cada vez mais espaço na prática clínica diária, não só no que diz respeito às suas indicações, a respeito do que falaremos com os senhores, mas também do manuseio dos pacientes que desses medicamentos estiverem fazendo uso. Então, nós vamos falar alguma coisa a respeito, inicialmente, dos aspectos relacionados aos problemas das doenças tromboembólicas e a sua prevenção. Nós queremos iniciar lembrando aos senhores que a formação do coágulo de fibrina, a base dos processos que vão levar à doença tromboembólica, tem muito a ver com a integridade vascular, como já é sabido de muito tempo. O organismo lança mão de recursos naturais com o objetivo de neutralizar estes processos de forma a manter a fluidez do sangue adequadamente. Continuamente estamos sofrendo processos, então, de coagulação e anticoagulação na corrente sanguínea. A homeostase sanguínea permite uma adequada resposta da ação dos mecanismos naturais, fazendo com que, então, não tenhamos problemas em condições normais. Proteases plasmáticas, os chamados também cofatores, vão interagir com a trombina e vão promover, então, a fibrinólise, de maneira que, no dia a dia, as nossas condições de circulação estarão sendo adequadamente mantidas. Já é de longa data que conhecemos os fenômenos relacionados à chamada cascata de coagulação, descrita em 1964 por dois autores, McFlane e Davey e Retinoff. Temos que considerar que esse processo sofre a intervenção dos fenômenos que ocorrem em duas vias, na chamada via intrínseca e na chamada via extrínseca. O conhecimento básico destas alterações se faz importante para entendermos em que ponto da cadeia da cascata de coagulação e da cadeia de fenômenos os anticoagulantes mais antigos e os novos vão agir. E a importância deste entendimento também se faz necessário para sabermos como intervir em casos nos quais temos que enfrentar algum tipo de adversidade com o uso destes medicamentos. Então, como vemos aqui, as duas vias vão se encontrar e vão promover a formação do fibrinogênio que vai levar à fibrina. Atualmente, nós então devemos levar em conta que os mecanismos hemostáticos estão muito e diretamente relacionados à vitamina K e aos fatores 2, 7, 9 e 10 e aos cofatores que estão importantemente ligados na cascata de coagulação. Neste diapositivo, podemos mostrar aos senhores a maneira como o sistema de coagulação vai se fazer. De uma forma não tão simples, talvez, mas é sempre importante lembrarmos que os vários fatores estarão chegando a uma via final comum, que é a formação da trombina. Há de se levar em conta que o processo ocorre com mecanismos que estão também intimamente ligados à superfície celular. E esta é uma explicação muito interessante, muito importante, para que através deste gráfico nós possamos então entender que não é tão simples e não é de um único setor os processos que vão levar à formação do trombo. Então, neste diapositivo,
nós podemos entender como os diversos fatores vão estar interagindo através do sistema de superfície celular para poder, então, dar deflagração ao sistema de coagulação. O fator tissular, o fator 7A, relacionado à cascata de anticoagulação, tem os seus locais de ação. Então, aqui nós temos o fator 10, o fator 9. E agora começamos a entender qual é o mecanismo e onde que estas novas drogas vão poder agir. Algumas bloqueando o fator XA e outras bloqueando diretamente a ação da trombina. A lesão vascular, também descrita há muito tempo por Virchow como um fator importante da ocorrência de fenômenos trombóticos, aqui se faz representar neste diapositivo, permitindo assim que nós entendamos como e quais os fatores que estarão envolvidos na ocorrência de algum tipo de lesão vascular. E também aqui, em última análise, vamos ter a formação da fibrina. Complementando aqui, a via de ativação da coagulação está diretamente relacionado a um fator tecidual, aqui apresentando-se em vermelho, para que os senhores possam também entender como que é importante a identificação destas alterações. A proteína C ativada vai estar relacionada à ligação da trombina a um fator 2A, e estes fenômenos todos vão acabar comprometendo a ação da membrana celular. Aqui também, como os senhores observam, se nós tivermos uma ação de uma droga antitrombínica, estes fatores estarão com a sua ação bastante diminuída. E aqui um exemplo clássico é o da heparina, que vai ter a sua ação inibindo estes fatores. Quando você tem um processo de degradação do coágulo ou, em última análise, a degradação da fibrina, nós temos o fenômeno da fibrinólise, que é, então, a degradação da fibrina, que é mediada pelo plasma e envolve a ação de proteases, isto é, enzimas séricas, de acordo com o que podemos ver nos diapositivos anteriores, através das suas ações específicas na cascata de coagulação. Aqui um diapositivo tentando representar este fenômeno e, em última análise, mostrando aos senhores que o elemento final do processo de degradação da fibrina é aqui representado pela sigla PDF, e esse PDF vai ser importante na avaliação dos processos de coagulação, trombose e tromboembolismo. Porque se nós estivermos com esse fator elevado, evidentemente um fenômeno tromboembólico estará acontecendo. A continuação do entendimento destes gráficos mostra a presença, novamente, de vários fatores envolvidos aqui na formação da fibrina, na sua degradação e na formação do PDF. Relembrado estes aspectos um pouco complexos para nós do sistema de formação do coágulo e da sua destruição através da fibrinólise, do ponto de vista clínico, o evento com o qual nos defrontamos frequentemente na prática diária é o da necessidade de tratarmos estes pacientes. Isto é, efetuarmos a chamada terapia antitrombótica. E quando nós falamos na terapia antitrombótica, estamos falando de riscos e benefícios deste tratamento. Então, tentaremos mostrar aos senhores
alguns aspectos relevantes na avaliação dos riscos e dos benefícios ao tratarmos de um paciente com algum tipo de terapêutica antitrombótica, principalmente no que diz respeito a evitarmos os acidentes vasculares cerebrais e a também evitarmos a ocorrência de sangramentos. Qualquer uma das duas situações, se ocorrendo em dimensões maiores, pode levar o paciente ao risco de morte ou de um grande comprometimento da sua qualidade de vida. O uso da varfarina é o mais antigo e seguramente o mais conhecido e o comprovadamente efetivo desde há muito tempo, mas como um problema sério, temos o que de mais relevante também nesse aspecto nos chama a atenção. É a dificuldade do controle adequado dos pacientes em uso deste medicamento ou dos medicamentos desta classe terapêutica. A falta de possibilidade de um controle adequado, em razão principalmente das várias possibilidades de interferência do seu efeito, dos vários fatores que concorrem para a alteração da sua ação anticoagulante, fez com que nos últimos anos, nas últimas décadas, tenhamos procurado o advento, a descoberta de novas drogas que pudessem conferir os mesmos benefícios indiscutíveis do uso da varfarina, mas com mais facilidade do acerto da posologia terapêutica. O advento, então, destes novos medicamentos, especialmente dos inibidores diretos da trombina e do fator 10A, otimizam o tratamento dos pacientes e prometem melhores resultados. Como mostraremos adiante, para alguns pacientes, os portadores de valvulopatia cardíaca e de prótese valvar, o uso destes medicamentos como prevenção da doença tromboembólica ainda não está liberado. Mas acreditamos que em breve os estudos que já estão em andamento possam nos dar segurança do uso destas drogas. Estudos recentes têm mostrado que nas situações onde não haja contraindicação, portanto, como a que eu citei, para o uso destas novas drogas, o efeito anticoagulante delas em relação à varfarina é bastante semelhante. Os senhores sabem que a fibrilação atrial é a arritmia cardíaca de maior prevalência e é a principal causa de doença tromboembólica e a principal causa dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Como sabem também, cerca de 80% dos acidentes vasculares cerebrais são do tipo isquêmico e a grande maioria destes eventos está relacionada à ocorrência prévia de uma arritmia cardíaca, em especial a fibrilação atrial. Neste diapositivo, nós podemos observar o uso dos medicamentos desta classe terapêutica, inclusive em pacientes superidosos com mais de 85 anos. E o uso destes medicamentos vem se fazendo rotineiramente, ainda são os medicamentos mais usados e com bastante resultados satisfatórios. Como os senhores sabem, os medicamentos da classe terapêutica das varfarinas são antagonistas da vitamina K e podemos afirmar com tranquilidade que eles são altamente efetivos para a prevenção primária e secundária dos acidentes vasculares encefálicos nos pacientes com fibrilação atrial. É indiscutível, portanto, que a varfarina reduz o risco dos acidentes vasculares encefálicos nos pacientes portadores desta arritmia e vários estudos têm permitido a confirmação desta afirmação. Mas não podemos deixar de contemplar os inconvenientes presentes quando da necessidade de indicação destes medicamentos, tanto que nos diversos serviços onde
se utiliza com muita frequência, há setores específicos para o controle desses pacientes que permanentemente estarão tendo que se submeter à avaliação de exames que permitam, através da atividade de protrombina ou do INR, como sabem, mensurar o efeito terapêutico da dose utilizada naquele momento. Também sabemos que o início do tratamento é sempre um ponto de interrogação, porque a resposta do paciente inicialmente pode ser imprevisível. Nós temos problemas com uma janela terapêutica estreita, há uma faixa onde a atuação do remédio ela é boa, mas saindo um pouco dessa faixa, ou para cima ou para baixo, nós podemos ter situações que não são as desejadas, ou porque o doente não está protegido, ou porque ele está exposto ao risco de sangramento. A meia-vida destes medicamentos é longa, em geral 3, 4 dias, ou um pouco mais. A única vantagem que temos em relação a isso é que, se tivermos que usar uma medicação como antídoto, temos a vitamina K à disposição. A manutenção destes pacientes no regime de monitoramento contínuo não é tão simples. Em situações onde o acesso à avaliação laboratorial pode não ser tão fácil, complica a indicação desse tipo de medicamento. E isso leva à necessidade frequente do ajuste de doses, visto que variáveis as mais diversas possíveis, e especialmente as alimentares, podem interferir no resultado terapêutico desejado. E há alguns pacientes que, apesar de usarem o medicamento em doses preconizadas, apresentam resistência ao remédio e não atingem o INR na faixa terapêutica desejada. Temos então o surgimento das novas drogas anticoagulantes, e uma das primeiras oferecidas no mercado é a dabigatrana, cuja ação é a de inibição direta da trombina e que vai inibir a conversão do fibrinogênio em fibrina, como vimos nos diapositivos anteriores. A ação dessa droga se faz através da inibição tanto da trombina livre quanto da trombina já ligada à fibrina. E tem uma ação rápida. Pouco tempo depois de ingerida a primeira dose, nós já temos ação anticoagulante, o que permite que este medicamento seja utilizado como prevenção primária até da ocorrência de doença tromboembólica, por exemplo, em pacientes que vão ser submetidos a algum tipo de intervenção ou que já foram submetidos a algum tipo de intervenção cirúrgica. Devemos lembrar que a vida média desta medicação é em torno de 14 horas e depois vai decaindo, e que a sua eliminação renal ela é importante porque nos pacientes com alteração da função renal nós devemos atentar para a necessidade do ajuste de dose, como mostraremos adiante. As outras medicações, a rivaroxabana, a apixabana e a indoxabana, agem diretamente inibindo o fator 10A. Então, a diferença entre a dabigatrana e estas outras medicações é o fator de coagulação que estará sendo inibido. Apresentamos aqui aos senhores as novas drogas com algumas de suas características, lembrando que, em média, o tempo de 2 a 3 horas é o tempo que se tem como de atingir a concentração máxima. A meia-vida destas drogas, ela é em torno de 12 horas, como os senhores podem ver aqui. E a eliminação renal, no caso da dabigatrana, é a mais importante de todas. Então, nos pacientes com disfunção renal, se nós tivermos
a dabigatrana como opção terapêutica, devemos atentar muito cuidadosamente para isso e lembrar que nas outras medicações a eliminação renal é menos importante. Uma sugestão de posologia a ser administrada nos indivíduos de função renal normal e até 75 anos de idade, aqui nós apresentamos como sendo a dabigatrana de 110 mg 2 vezes ao dia, rivaroxabana 15 mg e 2,5 mg da apixabana e 30 da indoxabana. Desde que o paciente não tenha insuficiência renal, essas doses poderão ser ajustadas para 120, para 150, 20 e 5 miligramas. Nos indivíduos acima de 80 anos, nós temos ainda alguns cuidados a serem adotados e não existe segurança maior no uso dessas drogas do ponto de vista de recomendação de uso, nada que possa ser absolutamente seguro, exceto para a apixabana, se o indivíduo tiver um peso inferior a 60 quilos. Como eu falei, a dabigatrana foi a primeira droga das utilizadas mais recentemente, marcou um momento importante na prevenção do acidente vascular cerebral, especialmente naqueles pacientes portadores de fibrilação atrial, e é uma medicação relativamente fácil de ser utilizada, tem a sua eficácia comprovada, se tomamos como comparação o que ocorre com o uso das drogas varfarínicas. Dispensa a necessidade de controle laboratorial permanente, mas obriga ao cuidado em relação ao controle da função renal e também o respeito à idade, uma vez que pacientes acima de 80 anos devemos tomar um cuidado maior na prescrição destes medicamentos. Os trabalhos permitem que nós saibamos que a eficácia desses novos anticoagulantes em comparação com a varfarina, portanto, é bastante semelhante. O risco de sangramento também não é maior com estes medicamentos. Então, os novos anticoagulantes, se tomarmos a varfarina como referência, em relação ao seu início de ação, ela é mais rápida, o que nos oferece um benefício. Naqueles pacientes que nós precisamos iniciar uma prevenção mais rápida da terapêutica contra o tromboembolismo, a opção pelos novos anticoagulantes em relação à varfarina é interessante. Um aspecto de grande importância tem a ver com o que nós sabemos que é um dos grandes problemas do controle dos pacientes que fazem uso da varfarina. É a interação deste medicamento com os alimentos. Os alimentos que têm alta concentração de vitamina K, se ingeridos quando o paciente faz uso da varfarina, interferem negativamente no resultado desejado. Não ocorre isso quando esses novos anticoagulantes são utilizados. Vários medicamentos podem interferir de forma inadequada com a varfarina, enquanto que o mesmo também não ocorre com estes novos anticoagulantes. Em razão disso, a necessidade de controle laboratorial permanente para os pacientes que fazem uso da varfarina é indispensável, o que no caso dos novos anticoagulantes não é importante. A vida longa da medicação relacionada aos varfarínicos é algo que preocupa, mas há de se levar em conta que, em relação aos novos, a vantagem aqui é que nós temos o antídoto que é a vitamina K, enquanto que nos novos, infelizmente, nós ainda não temos.
E por que estes aspectos todos são tão importantes? Porque a incidência de acidente vascular cerebral ou encefálico, mais modernamente falando, do tipo isquêmico é muito alta. Sabemos que 1 de cada 6 indivíduos, em algum momento, pode ter algum tipo de AVC. No Brasil, a ocorrência do acidente vascular cerebral é muito importante, está relacionada a uma das principais causas de morte, e nós temos estimado para o ano de 2010 a ocorrência de 400 mil pacientes que tiveram algum tipo de acidente vascular encefálico. Não só o risco de morte é um aspecto importante, mas principalmente o risco de se estabelecer limitações grandes, sequelas grandes, e estes pacientes ficarem incapazes para a sua vida profissional, social ou de trabalho. Isso gera um custo muito enorme de hospitalização, como os senhores podem imaginar. Reforçando, a fibrilação atrial é a principal arritmia cardíaca encontrada em pacientes acima de 65 anos de idade e é a principal causa dos fenômenos tromboembólicos que podem ser evitados se os pacientes forem tratados de forma adequada. Estes aspectos são tanto mais importantes na medida em que nós sabemos que o aumento da expectativa de vida vem subindo em nosso país e no mundo todo. Por que a fibrilação atrial guarda uma relação tão estreita com a ocorrência de fenômenos tromboembólicos? Nós sabemos que, quando esta arritmia se faz presente, há um processo de estase sanguínea atrial, um dos fatores importantes na formação do trombo, e esta estase está relacionada a várias características do átrio que, por alterações morfológicas, passa a ter esta alteração elétrica. As lesões atriais não se prendem só à ocorrência da arritmia e dilatação, mas ocorrem lesões do endocárdio atrial, e os senhores sabem que as lesões do endocárdio, em qualquer segmento da circulação, é um fator predisponente para a ocorrência de doença trombótica. E também, por conta destas alterações, nós vamos encontrar as que levam ao chamado estado de hipercoagulabilidade, aqui demonstrados. Eu quero chamar a atenção principalmente para a hiperatividade plaquetária. Vários trabalhos têm demonstrado, então, que a fibrilação atrial aumenta muito o risco do acidente vascular cerebral, e nós temos, então, critérios e tabelas que permitem que nós pontuemos o risco de um paciente a apresentar estes fenômenos tromboembólicos. Então, nesse sistema de Chades, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, idade superior a 75 anos e diabetes, eles vão pontuar 1, enquanto que nos pacientes já portadores previamente de um acidente vascular cerebral ou de uma isquemia transitória vão pontuar 2. A avaliação do risco de o paciente apresentar um fenômeno tromboembólico é muito importante para a decisão final a respeito de se vamos ou não utilizar o medicamento anticoagulante. Quando o paciente tem ausência de risco, e então nós temos um score Chades de 0, e aí nós podemos abrir mão do uso de qualquer medicação, ou se quisermos ou precisarmos usar alguma coisa, a aspirina pode ser suficiente. Quando a somatória der 1, o anticoagulante deve ser contemplado, eventualmente a aspirina. Se nós tivermos um risco alto de sangramento, pode então ser utilizado em substituição ao anticoagulante.
Mas quando o score CHADES for igual ou superior a 2, indiscutivelmente, o uso dos anticoagulantes deve ser feito. Entretanto, nos pacientes com mais de 75 anos ou 80 anos agora, nós devemos contemplar o anticoagulante a ser utilizado e também levar em conta o risco de menor sangramento. Complementando a avaliação que nós apresentamos há pouco, uma mais completa permite que nós contemplemos, então, outros aspectos, como, por exemplo, a doença vascular, seja através do infarto miocárdio prévio ou da doença arterial periférica, e levar em conta se o sexo é feminino ou masculino. Se o sexo for feminino, o risco é maior para a ocorrência de fenômenos tromboembólicos. Se o paciente já tiver sido acometido de um infarto, ou se tiver uma doença arterial periférica, também o risco é menor. Então, agora nós temos uma nova avaliação, como os senhores podem observar aqui, o que vai nos permitir medirmos mais adequadamente a chance do paciente ser portador de um risco maior ou menor, e isso é determinante no uso da decisão do medicamento anticoagulante. Entretanto, nós podemos ter que levar em conta também o risco de sangramento desses pacientes. E quando o score desses pacientes for maior ou igual a 3, então nós estaremos frente a uma situação na qual devemos tomar muito cuidado na nossa decisão final. Aqui temos uma tabela do Resbled em que, se o paciente for portador de alguma destas alterações aqui citadas, nós vamos pontuando. Se ele for hipertenso, damos nota 1. Se ele tiver disfunção renal, também damos nota 1. Se ele já tiver um sangramento prévio, damos nota 1. A idade maior do que 65 anos também vai ser considerada. E se ele fizer uso de drogas antiplaquetárias, por exemplo, um paciente submetido à angioplastia coronariana e que precisa usar aspirina e um outro inibidor da ação plaquetária, também vamos pontuá-lo com 1. Se o risco de sangramento dele for medido pelo score maior ou igual a 3, teremos que contemplar com cuidado a prescrição dos anticoagulantes, varfarínicos ou não. Por quê? Porque a hemorragia intracerebral é a complicação mais temida da terapia antitrombótica. Se o paciente tiver hemorragia em algum outro sítio, teoricamente nós teremos tempo mais hábil de evitarmos um desfecho letal ou de grandes sequelas. Mas se a hemorragia for intracerebral, é de risco muito maior à vida. Então, nós temos aqui algumas opções do uso dos anticoagulantes para os senhores lembrarem o tempo de ação, o tempo de vida média e a eliminação, de maneira a poderem, para cada caso, identificarem qual que vai ser a melhor opção. Devemos lembrar que, apesar dos riscos inerentes ao uso dos anticoagulantes, a utilização destes medicamentos permite uma importante redução da ocorrência dos infartos cerebrais e nos pacientes que forem portadores de fibrilação atrial, há uma redução expressiva das complicações neurológicas. Precisamos, então, entender que ainda estamos um pouco longe da chegada a uma condição de terapêutica antitrombótica ideal, mas que o advento destas novas drogas permite que nós tenhamos pacientes mais facilmente controlados. E nós precisamos estar atentos
as mudanças das funções, principalmente renais e também hepáticas, para podermos fazer ajustes adequados destes medicamentos. E atentos à importância de identificar as situações que predispõem o paciente à ocorrência da doença tromboembólica e assim podermos agir de forma preventiva antes que o problema seja mais grave. Muito obrigado.